Agora, há uma característica muito especial, significativa, absoluta, deste novo Papa que acaba de subir, que é o 8º. É jesuíta. O que significa ser jesuíta? Bom, rapidamente te conto. A Ordem de Jesus foi criada por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola foi um espanhol que nasceu no ano 1441 aproximadamente e morreu em Roma em 31 de julho de 1556. Foi um religioso espanhol e fundador da Companhia de Jesus. Era um guerreiro, era um militar, e em uma das guerras que estava tendo contra a França, uma vala de canhão passou entre suas duas pernas, danando-lhe uma e partindo a outra, uma bala de canhão. O soldado francês perdoou a vida e o enviaram outra vez para justamente ao castelo de Loyola, de seu irmão, e se soldaram os ossos da perna quebrada, soldaram mal os ossos, e para que supostamente pudesse voltar a caminhar, lhe voltaram a quebrar os ossos sem anestesia, para que pudesse soldar bem, assim que sofreu de uma forma incrível. De aí dizem que logrou o dom das lágrimas, porque chorava e chorava da dor que tinha. Ficou coxo de toda forma para toda a vida. E para suavizar a dor, o único que havia no castelo aí eram as histórias de Jesus e dos santos da Igreja Católica. Imaginem. Ele foi enchendo-se com tudo isto e, de repente, segundo ele, disse que recebeu uma visão do céu, da Santíssima Trindade. Ele viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz que foram apresentados os três e ele via os três. Daí recebeu uma mensagem dizendo que ele tinha que formar uma sociedade para que guardasse e protegesse ao Papa. Ele era um militar, lembre-se, um militar ferido que voltou-se à religião. Estudou para ser clero católico. Depois, um Papa, não me lembro se foi Paulo III, creio, Paulo III, lhe permite criar esta ordem. A Ordem da Companhia de Jesus. E essa ordem era somente para cuidar do Papa, para levar a cabo todos os propósitos do Papa. E se funda a ordem mais secreta da Igreja Católica, a qual eles sempre utilizaram para assassinar ou matar em segredo, para levar a cabo. Haveria muitas coisas que poderia te contar deste senhor, que pode localizar na internet ou em outras coisas, mas nós, como Ministério de La Verdade Eterna, traduzimos o juramento de iniciação jesuíta, que isso é muito importante. Poucas pessoas conhecem isso, muitos não conhecem. Em espanhol está uma tradução muito má. Muito má. E nós traduzimos mais do que está traduzido ainda em espanhol. Este material está no registro do Congresso, na ata 1523, no caso impugnado de eleição de Eugene Boniguel contra Tons et Butler, em fevereiro 15, 1913, nas páginas 3215 e 3216. Este juramento aparece em sua totalidade no livro. E fala de um livro, mas isso que vou ler é que não está tirado de internet. Isso está registrado no Congresso dos Estados Unidos, em um juízo e em um caso. Toda esta informação, onde está então, vai ficar na guia do sermão. Esta é a tradução do juramento jesuíta, que tem muitas coisas. Por exemplo, quando um jesuíta de grau menor há que ser elevado ao comando, é conduzido à capela do Pacto da Ordem, onde há somente outros 3 presentes, o principal, o superior de pé diante do altar. O superior de pé diante do altar. Ambos os lados estará de pé um monge, um dos quais sustém o estandarte amarelo e branco. De que cor é a bandeira do Vaticano? Amarela. Mas é claro, amarelo e branco. As quais são as cores papais? E o outro, um estandarte negro.
com uma adaga, um estandarte de que cor? Negro. De que cor é este Papa? Negro. Que disse que era o quê? Um corvo. É um Papa negro. E o outro, ao outro lado, um estandarte negro com uma adaga e uma cruz vermelha sobre uma caveira e ossos cruzados, uma caveira e ossos cruzados, com as siglas INRI. E debaixo dessas palavras, não são as INRI regulares. Vejam o que significa esta INRI. Houston Neckar, Regius Impios. Que significa... É justo matar reis ímpios. Isso é o que significa. É justo matar reis ímpios. Ou é justo exterminar ou aniquilar reis, governadores ou principais hereges ou ímpios. No piso estará uma cruz vermelha, onde o postulante ou candidato se ajoelha. O superior lhe entrega um pequeno crucifixo negro, o qual toma com sua mão esquerda e o pressiona contra seu coração. O superior, ao mesmo tempo, lhe apresenta uma adaga, a qual ele segura pelo filo. Imaginem a cena. Se coloca uma cruz contra o coração com a mão esquerda e tem o superior que está ajoelhado. Quem vai fazer o juramento está ajoelhado. Tem uma adaga negra contra o coração e pega a adaga. Está no coração. A cruz tem contra o coração com a mão esquerda e pega a adaga pelo filo. E do outro lado, quem sustém é o superior, não? Muito bem. Então diz, o superior ao mesmo tempo lhe apresenta uma adaga, a qual segura pelo filo, e sustenta a ponta contra seu coração, leva a adaga contra seu coração. O superior, quem não soltou o cabo, como lhes digo, o superior todavia tem o cabo, se dirige ao postulante da seguinte maneira. O superior diz, filho meu, até este momento... se ensinou a ti a dissimular ao atuar. O quê? Dissimular ao atuar. Entre católicos romanos, católico romano. Como tem que ser um jesuíta entre católicos? Católico romano. E ser um espia ainda entre teus próprios irmãos. Esses são os jesuítas. A não crer em homem algum e a não confiar em homem algum. Entre os reformadores, ser um reformador. Quando o jesuíta tem que ser um reformador, como tem que ser? Entre os hugonotes, um hugonote. Entre os calvinistas, calvinista. Entre outros protestantes, pelo geral, ser um protestante e obter sua confiança. Procurar até pregar de seus púlpitos. O que tem que fazer o jesuíta? Pregar em seus púlpitos protestantes e com toda a veemência em vossa natureza denunciar a nossa santa religião e ao Papa. Vejam o que tem que fazer um jesuíta. Ser protestante se é sua tarefa e denunciar ainda a sua própria igreja e ao seu próprio Papa. E inclusive descer tão baixo como para fazer-se judeu entre judeus. Uau! De onde tirariam essas definições de Paulo. Absolutamente de Paulo. Quem ensinou isso? Paulo. Quem ensinou a ser desta forma? Paulo de Tarso, não há outro. O apóstolo de Azazel. Ou seja, que ele foi o primeiro. O primeiro jesuíta, o primeiro católico, o primeiro cristão, o primeiro jesuíta, tudo Paulo. Inclusive descer tão baixo como para fazer-se um judeu entre judeus. Se te surpreende, está vendo este vídeo pela primeira vez, por que estou falando assim de Paulo? Depois de terminar de ver este vídeo, veja toda a série O Apóstolo Mentiroso. Para que assim você possa apoderar-se e recoletar toda a informação que seja de benefício para a nossa ordem, como todo um fiel soldado do Papa. Se te ensinou a insidiosamente plantar as sementes de ciúme e ódio entre as comunidades,
províncias e estados entre os quais havia paz. Aqui vão os jesuítas A fazer guerra. a criar guerras, muito bem, criar guerras, e incitá-los à obra de sangue, a matar-se, involucrando-os em guerras um contra o outro e criar revoluções e guerras civis em países que foram independentes, que foram o quê? Independentes. Prósperos, dividir para reinar, prósperos, que cultivam as artes da ciência e desfrutam das bênçãos de paz. Ao escolher um lado entre os combatentes, enquanto que secretamente atue com teu irmão jesuíta que possivelmente esteja do outro lado. Assim que ainda pode brigar com outro jesuíta, mas tem que cumprir tua ordem. Mas abertamente opondo-se àquele com o que possivelmente esteja vinculado. Assim que pode enfrentar outro jesuíta claramente, sabendo que é jesuíta, mas tem que fazê-lo para que todos creiam em ti e chegue ainda até a morte. Somente para que a igreja possa sair como a ganhadora ao final e beneficiada nas condições acordadas nos tratados de paz, os quais, ao final, justificam os meios. Será que podemos confiar neste oitavo? Primeiro Papa jesuíta? Se te instruiu em teu dever como espia a recoletar todas as estatísticas, fatos e informações em teu poder, de toda fonte possível, a congraçar-se e ganhar a confiança do círculo familiar, tanto de protestantes como de hereges de todo tipo e caráter. Quiçá haja algum neste meio? Eu não sei. São tão serpentes que podemos identificar? Não, porque são mais veementes que qualquer um. Aí já tem um sinal. Como também Não disse Yeshua que os inimigos eram de sua própria casa? Como também do mercadeiro, banqueiro, advogado entre as escolas e universidades, em parlamentos e legislaturas, entre os poderes judiciários e os conselhos de Estado, fazer tudo ante todos por amor ao Papa. Quem disse isso? Fazer tudo ante todos? Paulo. Todas as frases de Paulo, fazer tudo ante todos. Não disse Paulo, eu me fiz tudo por vocês, por levá-los a Cristo? Bom, esses dizem, eu faço tudo por todos para levá-los ao Papa. Fazer tudo ante todos por amor ao Papa, de quem somos servos até a morte. Imaginem os milhares de jesuítas que há agora. A quem vão responder? A este Papa, pela primeira vez na história e por única vez na história, sobe o último. E tinha que ser um Papa negro, um Papa jesuíta, um corvo, uma ave abominável, a entrar no Vaticano. Tem recebido todas as instruções até agora como um novato, um neófito, e servido como conjurado, confessor e sacerdote, mas não ha sido investido ainda com tudo o necessário para comandar o exército de Loyola a serviço do Papa. Deverá servir durante o tempo apropriado como um instrumento e o executor tal e como te dirige a um superior, porque nenhum poderá comandar aqui que não seja consagrado ao seu labor com o sangue do herege. Portanto, nenhum homem pode ser salvo sem derramar sangue. Como são eles? Derramadores de sangue. Ninguém pode de vocês ser salvos se não derramam sangue. Aqui disse que vem, mas vocês relacionem com o que acabamos de estudar. Aqui vem o oitavo. A derramar o sangue da prostituta. Não estão vendo tudo o que vai fazer aqui? Este corvo negro aqui? Quanto vamos durar nós? Bom, até que recupere o poder disto. É assim. Por que não nos perseguem agora? Porque estamos na época do não é, mas já vai voltar a ser. E o que estamos falando agora não poderemos falar. Assim que o tempo está contado, o relógio começou seu curso. Disse, nenhum homem pode ser salvo sem derramamento de sangue. Portanto, para adequar-se a si mesmo para a tua obra e assegurar a si a própria salvação, repetirá, ademais de teu juramento ante Deus de obediência à tua ordem e aliança ao Papa, o seguinte, comigo.
Isto é o que vai repetir. Este é o supremo juramento dos jesuítas. Tradução exclusiva de La Verdade Eterna, fiel ao que está na Corte de Justiça dos Estados Unidos. Palavra por palavra traduzida. Vão ter na guia deste estudo. Eu, tem que repetir, não vocês, senão o jesuíta. Eu, põe o nome, aqui ante a presença do Deus Todo-Poderoso, a Santa Virgem Maria, o Santo Arcanjo Miguel, o bendito São João Batista, os santos apóstolos São Paulo, São Pedro e São Paulo, não podia faltar, e são quem diz? São Pedro e São Paulo. E todos os santos, como também dos sagrados exércitos celestiais, e ante ti, meu Pai espiritual. E os que traduziram na internet diz, meu Pai fantasmal. Qualquer um que leia inglês sabe que Holy Ghost se diz a quem? Ao Espírito Santo. Holy Ghost não se diz Pai fantasma, se diz Holy Ghost. Por isso a tradução realmente é meu Pai espiritual. E quem é o Pai espiritual de todos esses jesuítas? O Papa? Não. O Espírito Santo? Tampouco. Tampouco. Não sabem quem é o Pai espiritual? Este senhor aqui, Inácio de Loyola, é o Pai espiritual. Muito bem. Então diz, ante ti, meu Pai espiritual, o general superior da Sociedade de Jesus, fundada por São Inácio de Loyola. E neste caso, veja o que se refere meu pai espiritual ao general superior do momento. Vamos corrigir isso. Está dizendo, meu pai espiritual é quem? É o general do momento, o general superior da Sociedade de Jesus, fundada por São Agostinho de Loyola, sob o pontificado de Paulo III, como lhes disse, e continuando até o presente pelo ventre da Virgem, matriz de Deus, e pela vara de Jesus Cristo, declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é vice-regente de Cristo e a única e verdadeira cabeça da Igreja Católica ou Universal por toda a terra, e que por virtude das chaves do atar e soltar entregues pelo meu Salvador Jesus Cristo, a Sua Santidade, tem a potestade para depor reis ou principados ou estados ou... Para que tem, diz o Papa, poder para quê? Para pôr e tirar reis. E como poria um Papa e tiraria um rei? Como tiraria? Como? Assassinando-o. Por isso dizem que o assassinato de Abraham Lincoln e ainda o de Kennedy é obra dos jesuítas. E não tenho a menor dúvida. E muitos mais. Os que não convêm aos jesuítas, eles se encarregam. Então diz, tem a potestade para depor reis ou principados, ou estados, ou mancomunidades, ou governos hereges, os quais são todos ilegais sem sua sagrada confirmação. Se não tem a confirmação do Papa, um governo que é ilegal. E por isso, poderão ser destruídos sem perigo algum. Portanto, ao extremo sumo de meu poder, hei de defender essa doutrina dos direitos e costumes de Sua Santidade contra qualquer usurpador de autoridade herege ou protestante, especialmente a denominada luterana na Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega e a agora pretendida autoridade das igrejas de Inglaterra e Escócia, junto com suas ramas da mesma agora estabelecidas na Irlanda e no continente da América, como em qualquer outro sítio, como também ante todos seus aderentes, já que sua autoridade não é senão uma usurpada e herética que se opõe à Santa Mãe Igreja de Roma. Eis aqui que renuncio e repudio a qualquer aliança no que se refira a qualquer rei ou principado ou estado herege, chame-se protestante ou liberal, como também suas leis, magistrados ou oficiais.
Prossigo a declarar que a doutrina das igrejas de Inglaterra e Escócia, dos calvinistas, hugonotes e outros denominados protestantes ou liberais, a ser própria de receber maldição e a eles mesmos de serem malditos, os quais não renunciem da mesma. Assim mesmo declaro que ajudarei, assistirei e aconselharei todos ou a qualquer agente de sua santidade, em qualquer lugar que me encontre, seja em Suíça, Alemanha, nos Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, Irlanda ou América, quem é o último? América, ou em qualquer outro reino ou território ao qual eu chegue, e a fazer até o impossível para extirpar as doutrinas heréticas dos protestantes ou liberais e destruir toda potestade pretendida sua, seja esta legal ou de qualquer outra índole. Tudo isso vai repetindo o candidato a ser jesuíta. Tem que jurar com uma cruz e uma adaga apontado ao seu coração. Assim mesmo prometo e declaro, pese a que eu fosse descartado. Diz, imaginem, aqui não há honra, senão, pese a que eu fosse descartado, hei de assumir minha religião herética para o benefício dos interesses e da propagação da Madre Igreja. Diz, talvez caiba a mim ser um adventista e ter que viver como um adventista para quê? Convencer? Para benefício dos interesses e a propagação da Madre Igreja. A manter todo o concílio de seus agentes. Cada vez que isso se leve a cabo, segredos e privados, conforme me sejam confiados, e a não divulgar, seja direta ou indiretamente, por palavra, por escrito ou circunstâncias qualquer, senão a executar tudo o que há de ser proposto, me seja encarregado ou desvelado a minha pessoa, por ti, meu pai espiritual, ou seja, o chefe dos jesuítas, ou por qualquer dentro deste pacto sagrado. Assim mesmo prometo e declaro que não hei de ter opinião ou vontade própria, nem reserva mental alguma, seja a que seja, ainda assim fosse um cadáver, se não obedecerei sem vacilar todos e cada um dos mandatos que receber da parte dos meus superiores na milícia do Papa e de Jesus Cristo. Que poderei ir a qualquer parte do mundo, a qualquer lugar que se me envie, às regiões congeladas do norte, às areias candentes do deserto da África, ou às selvas da Índia, ao centro da civilização na Europa, ou ainda, se assim forem enviado às guaridas daqueles selvagens bárbaros da América. Sempre somos o último, não? Sim. Diz, ou ainda se fosse enviado às guaridas daqueles selvagens bárbaros da América. Irei sem murmurar ou me queixar, e serei submisso em tudo e qualquer coisa que me seja comunicada. Ademais, prometo e declaro que, ao apresentar-se a oportunidade, hei de lançar e levar a cabo uma guerra inexorável, seja essa secreta ou pública, contra todo herege, protestante ou liberal, tal como se me é indicado, para que assim sejam extirpados e exterminados da face de toda a terra. Não hei de perdoar idades, gêneros ou condição alguma. Hei de enforcar, queimar, converter em dejetos, ferver, isolar, estrangular e enterrar vivos esses hereges infames. Abrirei e desmiuçarei as matrizes e os ventres de suas mulheres, e quebrantarei os crânios de seus infantes contra as paredes, até lograr aniquilar sua raça execrável para sempre. Sua raça o quê? Execrável. Sua raça, busquem os sinônimos, e justamente nesta versão não tem o sinônimo, ficou na outra. Os sinônimos de execrável: aborrecível, odiosa, intolerável, imunda. Isso significa execrável, o pior do pior.
a imundícia, até lograr aniquilar sua raça execrável. Vamos ler bem. Execrável é uma palavra que nunca uso. Desculpem meu espanhol. Execrável. Sua raça execrável. Para sempre. O que significa execrável, então? Abominável, imunda, aborrecível, repugnante, maldita, emporcalhada. Me lembra do significado, todos esses significados. Execrável. Até lograr aniquilar sua raça execrável para sempre. Que quando isso mesmo não se possa fazer abertamente, secretamente usarei a taça com veneno, a corda de estrangulamento, o aço do punhal ou a bala de plomo, sem me importar com a categoria, posto honorífico, seja esse dignatário ou qualquer que seja a posição de autoridade do tal ou tais pessoas, qualquer que seja a sua condição de vida pública ou privada, posto que eu, em qualquer momento, poderia ser encarregado a fazê-lo por qualquer agente do Papa ou superior da Irmandade da Fé ou da Sociedade de Jesus. Que lhes parece essa parte do juramento? Uau! Será que se vem contra nós essas pessoas? Será que lhe vamos cair bem? Será que todo o mundo que está contra o Papa vai cair bem a ele? Será que vão nos perseguir apenas nós ou a muitos mais? Parece que vem uma matança de nós somos os últimos, os últimos. Mas primeiro começa com quem? Com sua própria igreja. Em confirmação a isto, por meio da presente, dedico minha vida e alma, como também todos os meus poderes corporais, e com esta adaga que recebo agora, firmo meu nome, escrevendo-o com meu próprio sangue. Como testemunho desta, e se for achado falso, ou minha determinação se debilitar, que meus irmãos e soldados companheiros da milícia do Papa cortem minhas mãos e meus pés, e minha garganta de orelha a orelha, que minha barriga seja aberta, e se queime enxofre dentro dela, junto com todo o castigo que se possa infligir sobre mim, sobre a terra, e que minha alma seja torturada por demônios no inferno para sempre. Pensam que o que subiu é um anjinho? O que subiu é um jesuíta. O corvo. Tudo isto eu, Francisco, por exemplo, não? Juro pela Santíssima Trindade, selado, e pelos benditos sacramentos que hei de receber agora, exercer, e no que diz respeito a mim, manter-me inviolável, e coloco todo o glorioso exército celestial por testemunha do santo sacramento da Eucaristia, e assim mesmo atestar com meu nome escrito com a ponta da adaga molhada em meu próprio sangue, e selada à frente deste santo pacto. Neste momento, recebe a hóstia do superior e escreve seu nome com a ponta da adaga molhada em seu próprio sangue, o qual foi extraído por cima do coração. Ou seja, nem sequer a adaga corta as mãos, corta um pedaço aqui, perto do coração. Com esse sangue, tem que firmar seu pacto. O superior diz isto. Agora ficará de pé e te instruirei no catequismo necessário, com o qual poderá dar-se a conhecer a qualquer membro da Sociedade de Jesus que pertença a essa categoria. Aqui vem um código secreto que entre eles se conhecem. Por que nós temos isso na mão? Não sei. Está na livraria do Congresso dos Estados Unidos. E porque estamos na época que não é. Mas agora volta a época que é. E já não é será, senão é. E já é. Vamos corrigir isso. Isso agora já não será, senão é. O oitavo é. E é como o 7. E é argentino, nem mais nem menos. Diz o superior.
Em primeiro lugar, tu, como irmão jesuíta, fará o sinal ordinário da cruz mutuamente com o outro, tal e como faria qualquer católico romano. Então, um cruzará suas munhecas com as palmas de suas mãos abertas, e o outro responderá cruzando seus pés, um diante do outro. O primeiro assinalará o centro da palma da mão esquerda com o dedo índice da mão direita. Ou seja, algo assim, imagino, não? O outro assinalará o centro da palma da mão direita com o dedo índice da mão esquerda. O primeiro, então, fará um círculo ao redor de sua cabeça, tocando-a. O outro, então, com o dedo indicador de sua mão esquerda, tocará a parte sinistra de seu corpo, a parte esquerda, justo debaixo do coração. Então, o primeiro, com sua mão direita, traçará a garganta do outro. Ou seja, traçará a garganta do outro. Imaginem, esse ritual para saber se é jesuíta ou outro, me entendem? É um diálogo entre jesuítas para saber se são jesuítas. Se falham nisto, então não são. Um dos dois não é jesuíta? Com uma adaga traçará o estômago, ou dizem, ok, justo debaixo do coração, então o primeiro com sua mão direita traçará a garganta do outro. E este último com uma adaga traçará o estômago, já com uma adaga traçará o estômago. E o abdômen do primeiro? O primeiro então dirá, Iustum, o outro exclamará, Necar. O primeiro dirá, Regis, e o outro contesta, Impios. Que já vimos o significado, não? Então, o primeiro apresentará uma pequena folha de papel dobrada 4 vezes de maneira peculiar, a qual o outro cortará longitudinalmente, e ao abri-la, o nome de Iesu se encontrará escrito sobre a cabeça e braços de uma cruz 3 vezes. Então cessarão e contestarão as seguintes perguntas. Estas são um questionário, está interessante. Perguntas, de onde vem? Resposta. Da Argentina. Não. Isto é algo que entre eles sabem e têm que responder desta forma. Ou seja, isto está memorizado entre eles. Códigos. De onde vem? Resposta. Da Santa Fé. A quem serve? Ao Santo Padre em Roma, ao Papa, à Igreja Católica Romana e Universal por todo o mundo. Quem é teu comandante? O sucessor de São Inácio de Loyola, o fundador da Sociedade de Jesus, ou bem os soldados de Jesus Cristo. Quem te recebeu? Um homem venerável de cabelo branco. De que forma? Com uma adaga desembainhada, enquanto eu estava ajoelhado sobre a cruz, debaixo dos estandartes do Papa e de nossa ordem sacrossanta. Fez algum juramento? Sim, destruir ao herege, aos seus governos e principados, sem perdoar idades, sexo ou condição alguma, a ser como um cadáver, sem opinião ou vontade própria alguma, senão implicitamente obedecer aos meus superiores em tudo, sem titubear ou murmurar. Fará isso? Sim. Como viaja? Na barca de Pedro o pescador? Aonde viaja? Aos 4 ventos do globo terráqueo. Com que propósito? Obedecer às ordens do meu general e de meus superiores e executar a vontade do Papa e fielmente cumprir com as condições de meus juramentos. Então o primeiro declarará: Iros, pois, a todo o mundo, a tomar possessão de todas as terras em nome do Papa. Aquele que não aceite como vicário de Jesus e como seu vice-regente aqui na terra, seja maldito e exterminado. O que lhes pareceu o voto que tomou este senhor? É o humilde do Francisco? Vejam algumas citações que fizeram alguns homens sobre esses jesuítas. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, em sua memória, quando estava preso, escreveu: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é o general de um exército, não um mero abab de um monastério. E o objetivo desta organização é poder. É o quê? Poder. Poder.
é em seu mais despótico exercício. Poder absoluto, universal, poder para controlar ao mundo sob a vontade de um só homem, o superior, ou seja, o Papa. O jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos e, à sua vez, é o mais grandioso e enorme dos abusos. Agora pergunto a vocês, esses 10 reis que entregam o poder à besta, o que são? Jesuítas. Mas é claro, o que esperavam para dar o seu poder? O que estavam esperando? Que subisse o 8º, que é jesuíta. Se dão conta? Esses 10 reis jesuítas são os que vão subir, que estão em cada parte mais importante do planeta e são os que entregam o poder ao seu comandante principal. Isso está maravilhoso, impressionante como o Senhor começa a mostrar o rolo do que está ocorrendo. Não poderíamos ter entendido nunca, mas se estamos hoje aqui é pela revelação que fomos tendo. Paulatina, mas graças a isso estamos hoje aqui. Amém. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, disse acerca dos jesuítas: não me agrada a reaparição dos jesuítas. Se houve uma corporação humana que mereça a condenação na terra e no inferno, é esta sociedade de Loyola. Sem embargo, nosso sistema de tolerância religiosa aqui nos Estados Unidos nos obriga a oferecer-lhes asilo. Há um bispo que se chama Gerard Bulford, que era bispo católico na Guatemala e que disse ter sido jesuíta. E agora se escapou, vive no Canadá, supostamente escondido, e escreveu vários livros, este antigo bispo da Guatemala. Ele apoia todas as declarações feitas por esse famoso Alberto Rivera, este jesuíta que renunciou e o mataram. A outro jesuíta que falou e mataram é o que escreveu As Chaves deste Sangue. Sabem quem é? Malachi Martin. Morreu assassinado também, outro jesuíta, com uns livros impressionantes. Por exemplo, As Chaves deste Sangue, O Último Conclave e livros do tipo. Agora, este bispo Bulford, vejam o que diz. Afirma o bispo Bulford que os jesuítas atuam como perfeitos camaleões, adquirindo a identidade protestante, mórmon, batista ou judia com a intenção de produzir a queda dos Estados Unidos, assim como trazer o país sob uma religião mundial com base em Jerusalém e sob o controle de seu líder, Lúcifer. Agora, isso é o que escreveu realmente este bispo Bulford. Sei de primeira mão que o Vaticano controla e supervisiona tudo em Israel com a intenção de destruir aos judeus, disse o bispo Bulford, adicionando que o verdadeiro propósito da ordem jesuíta era orquestrar e controlar todos os líderes do mundo para produzir um conflito mundial importante que destruirá com o tempo aos Estados Unidos, ao Oriente Médio e a Israel. Destruam tudo desde dentro, desde onde destroem os jesuítas? A partir desde de dentro. Vejam, Apocalipse 17, não vimos que Deus mesmo nos mostra que vai ser destruída desde dentro? Desde o 8º, desde dentro é destruída Roma. Destruam tudo desde dentro e também desejam produzir a destruição da Igreja Católica. O que querem esses jesuítas? Por último, destruir a Igreja Católica. Também desejam produzir a destruição da Igreja Católica, também para introduzir uma religião mundial baseada no satanismo. Isto também se vê no modo de adoração dos sacerdotes da maneira na missa, adorando realmente aos mortos. Também se vê signos de satanismo em muitos símbolos externos e costumes e vestiduras exteriores exibidas pela igreja. Impressionante. Isto é o que acaba de subir. Agora, quanto vai durar? Poderíamos estimar, vamos colocar assim, vamos medir as palavras. Podemos estimar que duração terá esse 8º? Bom,
Em Apocalipse, capítulo 13, fala de que a besta que sobe do mar, quanto dura? 1.260 dias, ou 42 meses. Um período de 1.260 dias, ou 42 meses. Agora, observem algo que é curioso, que eu estou mostrando, e temos que esperar para que se abra o rolo. Estamos de acordo, não? Muito bem. Estou dando como um dado para ver como se desenvolve. Não se coloquem nervosos a ver como se desenvolve esta profecia. Se a besta que era, escutem bem, não se distraiam. Se a besta que era... Quanto durou a besta que era? 1.260 anos. 1.260 anos, a besta que era. E não é. Volta a ser no 8º. Não havia algo, um paralelismo muito marcado, que aqui se governou 1.260 anos, aqui volta a governar 1.260, mas dessa vez são dias. Esse é o número que diz Apocalipse 13, 1.260 dias. Agora, quero lhes mostrar nesta imagem, que esta imagem a apresentamos, não esta exatamente, mas a apresentamos quando pregamos os 144 mil. Agora está, mas é claro, com esta preciosa interpretação que o Senhor nos deu. Este é o paralelismo profético entre a Babilônia literal, a que existiu como reino, e a Babilônia espiritual, que Cristo está nos mostrando agora, porque o Senhor nos mostra tudo desde o princípio, como diz Isaías 46, 9 a 10. São 7 reis, vejam, a Babilônia literal. Isto é o magnífico. Sabem quantos reis teve? 7. 7 reis. Nabopolassar, Nabucodonosor, Amel-Marduk, Nergal, Shar-Uzur, Labash-Marduk, o 5º rei. E não por casualidade, o 5º rei foi João Paulo I, que durou exatamente também 2 meses, ou 33 dias. Vejam que casualidade entre o literal do Império de Babilônia, o 5º rei dura 2 meses. E este 5º rei de Babilônia espiritual, quanto dura? 2 meses. 2 meses. Depois vem Nabonido e depois vem Belsassar. Agora, o interessante é que o reinado completo de Babilônia, somando todos os reinados, quanto dura? 87 anos. 87 anos. Se vocês somam 87 anos, desde quando começou o reinado da Babilônia espiritual de 1929, mais 87, até que ano nos leva? 2016. Cabal. Que estranho esta profecia, não? 87 anos a Babilônia literal, o império com seus 7 reis, nem mais nem menos. Quantos reis teve? 7. E veio a destruição? E sabem que um dado curioso, Belsassar, quando aparece a mão, em Daniel capítulo 5, que aparece a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, chamam a Daniel. É o único no reino que pode interpretar. E que lhe promete? Que lhe promete Belsassar? O que lhe promete? Dar-lhe o 3º posto. Dar-lhe o 3º posto. Mas vocês entendem por que promete dar o 3º posto? Vocês compreendem? A ver se compreendem. Porque não havia morrido Nabucodonosor. Muito bem, não havia morrido Nabonido. Nabucodonosor sim, já havia morrido. Nabonido não havia morrido. Vejam, aí temos justamente algo maravilhoso. Um dos reis não quer reinar mais e renuncia. Deixa seu reinado a outro e se vai. Está ocorrendo isso agora? Uau, que incrível, que impressionante. 2 reis de Babilônia, quando Babilônia chega ao seu final. Que impressionante. Então Nabonido não quer reinar mais, deixa seu reinado a Belsassar. Deixa o reinado a Belsassar, ele se vai, e Belsassar tem para oferecer o 3º no posto. Esse 3º é rei também. Daniel se converte no 8º rei. Porque Nabonido é rei, ou não é rei? Mas é claro que é rei, mas não está reinando porque deixa seu posto. Belsassar é rei porque é o que está reinando, mas Belsassar é o 2º rei. Estão entendendo? E a Daniel lhe oferecem ser o 3º rei do reino.
Então temos o 8º. E veio o 8º e imediatamente o que veio? Daniel, não quero aceitar isso, mas leiam o capítulo e verão como Daniel o vestem de vestidura real, de rei, vestem a Daniel para que justamente seja destruído. E nesse momento, toma Daniel o reinado e o que acontece? Chega ao seu fim. É exatamente o que acontece aqui. Impressionante. Um rei que renuncia e o outro continua reinando. Vem um 8º que não dura nada. E aqui tem 87 anos no total. 87 anos nos leva justamente ao ano 2016. Vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 44. Reina Valera 1960. E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será o reino deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá a todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Nos dias de quantos reis? Dos últimos 10 reis, dos últimos dedos. Esses dedos que tem a estátua de Daniel 2 representam os 10 que estão por tomar o poder para entregar apenas a besta. Mas nos dias desses reis, diz que o Deus do céu levanta um novo governo, um governo eterno. De quem é esse governo? De Yeshua. Dos santos de Yeshua. Os 144.000, a pedra que termina de destruir todos os reinos. Daniel 7, 7-8. Diz, depois disso, via eu nas visões da noite, e eis aqui a quarta besta, espantosa e terrível, e em grande maneira forte, a qual tinha uns dentes grandes de ferro, devorava e esmiuçava as obras. Pisava com seus pés e era muito diferente de todas as bestas que vi antes dela. E tinha 10 chifres. Quanto tinha essa besta? 10 chifres. Enquanto eu contemplava os chifres, eis aqui que outro chifre, um 8º, saía entre eles. Por que digo um 8º? Porque 3 são arrancados. E quantos ficam? 7. E se sai outro, quantos ficam? Esse chifre pequeno se converte em qual? No 8º. Outro chifre pequeno saía entre eles, e diante dele foram arrancados 3 chifres dos primeiros. E eis aqui que este chifre tinha olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O 8º também nessa profecia. Versículo 20-22. Assim mesmo, acerca dos 10 chifres que tinha em sua cabeça e do outro que havia saído, diante do qual haviam caído 3. E este mesmo chifre tinha olhos e boca que falava grandes coisas, e parecia maior que seus companheiros. E via eu que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e deu o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo, e os santos receberam o reino. Devemos ter medo, irmãos, desses jesuítas corvos negros? Não. Nem o mais mínimo. Para terminar esta mensagem tão importante para hoje, para o desenvolvimento dessas profecias maravilhosas que foram escritas faz muito tempo para os filhos de Deus, para que compreendam, também o Senhor Yeshua nos deixou uma mensagem para que não tenhamos medo. Não tenhamos medo, porque somos os filhos do Rei. Salmos, capítulo 11, versículo 1-7. E eu vou ler na Nova Tradução Vivente. Confio na proteção do Senhor. Que diz o Senhor para nós hoje? Devemos ir correndo ao campo, aos montes? Devemos ir aos montes, ao campo? Confio na proteção do Senhor. Então, por que me dizem estes ignorantes? Por que me dizem, voe como uma ave às montanhas para colocar-se a salvo? De quem são essas mensagens? Jezabel. Vá, o povo de Deus à montanha, diz, por que me dizem, voe como uma ave às montanhas para colocar-se a salvo?
Os malvados, o 8º, e tudo o que venha, os corvos negros, os malvados põem as cordas em seus arcos, justamente o que estão fazendo agora, e acomodam sua flecha sobre as cordas, estão apontando, fazendo pontaria. Disparam desde as sombras, de onde disparam os jesuítas e todo o mundo. Esses escondidos, exato, disparam desde as sombras contra os de coração reto. Quando os fundamentos da lei e da ordem se desmoronem, que podem fazer os justos? O que vai acontecer agora que se desmoronem todos os fundamentos da proteção que tínhamos? Porque até agora estávamos nesta etapa, não é? Tínhamos proteção. O que acontece agora que se desmoronem essas leis de proteção? Diz, quando o fundamento da lei e da ordem se desmorone, que podem fazer os justos? Devemos ir ao campo? Devemos ir às montanhas? Mas o Senhor está em seu santo templo. O Senhor ainda governa desde o céu. Observa de perto cada um e examina cada pessoa sobre a terra. Tem controle o Senhor ou não? Absoluto? Não há nada que temer? O Senhor examina tanto aos justos como aos malvados e aborrece aos que amam a violência. Fará chover carvões acesos. O que fará chover? Carvões acesos. E enxofre ardente sobre os malvados, e os castigará com ventos abrasadores, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão seu rosto. Amados irmãos, não temos nada que temer. A profecia está em pleno curso. Sabemos que estamos no final. Devemos ter uma vida ante Deus de obediência aos seus mandamentos. Nos encontramos em nosso próximo estudo. E espero que este estudo, se você estava um pouco intoxicado com as doutrinas desta rameira prostituta e está vendo a luz do Senhor, que abrace com todas as forças que tenha disponível e que abrace ao Senhor Yeshua HaMashiach, que se abrace à sua lei, que seja obediente a Ele, e obtenha a sabedoria que provém de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor bendiga a tua vida. Espero, neste tempo, ver a destruição desta rameira, porque isto vai alegrar meu coração. A destruição completa deste sistema. Mas o que mais espero é ver o Senhor Yeshua HaMashiach vindo buscar-nos. Que o Senhor te bendiga e te guarde, e que realmente hoje você decida seguir ao Cordeiro por onde quer que ele vá.